Oi, galerinha, está começando mais um Lollipop. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Nina? Mais ou menos, Mari. Eu tô um pouquinho triste hoje. Ah, é, Nina? Mas por quê? Mari, eu tinha um passarinho e ele morreu. Eu fiquei tão triste, sabe? Ah, que dó, Nina. Mas como que ele morreu? Sabe, Mari, foi de idade mesmo. Ele já tava tão velhinho. Mas então já tava na hora, né, Nina? A única certeza que nós temos na vida é que um dia todos nós vamos morrer. Mas parece que a gente nunca tá preparado, né, Mari? Realmente, Nina. E por falar nesse assunto, dia 2 foi dia dos finados, sabe, gente? É onde os parentes, os amigos prestam homenagem às pessoas que já morreram. A minha mãe me falou isso mesmo. E agora para vocês entenderem melhor sobre esse assunto, olha só esse vídeo que eu vou explicar para vocês direitinho. Episódio de hoje, o casulo e a borboleta. Era uma vez um dia nublado. Oi, qual o seu nome? Clarice. Você está triste, Clarice? Estou. Meu porquinho da Índia morreu. Isso é mesmo triste. Eu achei que ele tinha sumido, sabe? Minha mãe disse que ele foi viajar. O senhor já viu porquinho da Índia viajar? Ele nem sabia, saía da gaiola. Aí eu perguntei assim: mãe, o meu porquinho morreu? E ela? Ela estava triste e disse que ele morreu. Por que não disse antes? A morte é segredo? Não, mas na cabeça dos adultos, a morte é uma barata voadora na hora do lanche. Bzzz. Por que assim? Quando eles eram crianças, os outros adultos não falaram da morte pra eles. Que coisa! Criança não entende o que não se explica, mas os adultos só entendem que eles conseguem explicar. Quando eles não entendem uma coisa, acham que ninguém mais pode entender. Minha mãe disse que meu porquinho foi pro céu. É o que você acha? Não sei. O céu é tão longe. Eu queria que ele estivesse mais perto. O que acontece quando as coisas morrem? Elas viram esperança. Como assim? Olha aquela lagarta no galho, Clarice. Ela está velhinha, cansada, e agora vai pro casulo. O casulo é a morte da lagarta? Isso eu não sei. E a lagarta também não. A lagarta não sabe nada. Só sabe que é lagarta. Mas onde a lagarta termina, começa a borboleta. Então a borboleta é a esperança da lagarta? Nossa, Clarice, como você é esperta. Olha, eu tenho que contar pra minha mãe que o meu porquinho virou esperança. Muito obrigada, moço. Tchau, querida. Gostei, Mari. É uma maneira legal de entender sobre a morte. Mas, Mari, vamos mudar de assunto? Eu tô querendo mais ficar feliz. Então vamos lá, Nina. Vamos falar agora sobre cidades históricas. Nossa, mudou mesmo de assunto. Mas o que você quer falar sobre cidades históricas, Mari? Nina, você conhece alguma cidade histórica? Eu não conheço nenhuma não. E você? Eu conheço algumas, mas agora eu quero mostrar pra vocês uma cidade em especial. Quando eu era bem pequenininha, eu gravei uma matéria lá. Eu fiz um passeio de trem Maria Fumaça, gente, foi super legal. Entre São João del Rei e Tiradentes, olha só. Ó, o trem chegando. Que lindo! Olha lá, Mari! Olha o trem que nós vamos andar. De São João del Rei para Tiradentes. Que legal! Dá tchau, Mari! Maria Fumaça! Dá tchau, Manu! Olha que legal, Mari! Embarcar e desembarcar o trem em movimento. Viajar nas Filha, plataformas e aí, você está na Maria Fumaça? de fora da janela. Sair da residência e os instrutores do trem estão localizados nas residências dos carros. Manu, senta.
momento a moça falou que não pode ficar em pé. Ó, que chique o nosso trem. Manu, onde você está? Me explica. Não, não tem cinto não. Não pode não, é super perigoso. Mari, onde você tá, Mari? Tá aí? E o que que é isso que você tá aqui? Hã? A janela? Ah. Canta a música do trenzinho pra mamãe. Canta! Doutora não faz, não? Bubu, que cidade que a gente está? Não, nós estamos em São João del Rei. Estamos indo para Tiradentes. O que a gente está indo fazer lá em Tiradentes? Ah, arrancar o dente dela. O dente está mole. Deixa eu ver, Mário, o seu também tá mole? Deixa eu ver. Ixi, é mesmo. Puxa vida, e agora? Chegar lá, nós vamos arrancar o dente de todo mundo. Mário, o trem já vai sair? Como que o trem faz? Você viu a fumaça? O trem já está começando a sair. Que emoção. Mário, tá gostando de andar de trem? O moço vai passar aqui. Politicamente correta. Fique tranquila que o moço passa aqui e pega. Olha o barulhinho do trem, escuta. Olha lá o outro trem, ó, dá tchau pro outro trem. Alguém vai ter que indenizar. E é o presidente dessa tal Onde que é o rei? Essa cidade que chama São João del Rei. Tá gostando, Mari? E aí, Manu? Andou de Maria Fumaça, Manu? Obrigada, Manu. Conta pro papai, você gostou? Olha lá pro papai. Gostou, Mari, de andar de Maria Fumaça? Gostou, Manu, de andar de Maria Fumaça? Todo trem como Eu gostei. Que legal esse passeio, Mari. E me fala uma coisa, tem uma cidade histórica que tem o seu nome, né, Mari? É sim, Nina, a cidade chama Mariana. Olha, é muito legal lá. A gente entra em um carrinho e vai em uma mina cheia de ouro. É muito legal mesmo, gente. Nossa, Mari, você foi lá nessa mina? Eu fui sim, Nina. E você achou ouro? Olha, eu não achei nada não, mas do mesmo jeito foi um passeio super divertido, olha só. Segura, mano. Vem, Mari. Tô aqui. Segura. Bubu é pelo gramado, Bubu. Eu queria ir aqui. Olha, papai. Dá tchau, papai. Sim, é. Ah, ela solta não.
Ei, Mari. Segura ela, Manu. Manu, Mari. Que Mari? Legal, né? Lá é muito divertido. Agora vamos pro nosso primeiro intervalo. Eu sempre gostei de jogar vôlei, nunca levei isso muito a sério, pois pra mim sempre foi motivo de diversão e buscar uma vida com mais qualidade. Quando somos especialistas em confiança, podemos mudar o futuro. Centro de Diagnóstico por Imagem. HMSF, especialista em confiança. patosja.com.br. Notícias de Patos e região. O seu portal de informações. Já voltamos, galerinha. E vocês sabem que eu, Lollipop e a nossa equipe se preocupam muito com a alimentação das nossas crianças, não é? Então agora a gente vai falar sobre os benefícios de alguns alimentos. Olha só. Aprendeu, Nina? Aprendi sim. Eu gosto de comer verduras, Mari. Minha mãe sempre inventa uma maneira de me fazer comer essas coisas e até que fica gostoso. E por falar em inventar coisas, Nina, eu lembrei de uma matéria que eu fiz com 2 nutricionistas, gente. Olha só, a gente ensina a fazer receitas e chama a mamãe aí, porque são receitas super fáceis e saudáveis. A gente tá aqui com a Karina e ela vai dar algumas dicas para aquela criança que não gosta de comer verdura, fruta, que a mamãe tem que ficar quebrando a cabeça para fazer o menino comer alguma coisa saudável. Ela vai dar algumas dicas pra gente. O que a gente vai fazer hoje, Karina? Bom, Mari, a Tamires, ela é aluna aqui do curso de nutrição, vai ensinar vocês a fazer um prato um pouco diferente. Porque as crianças, elas têm muita dificuldade em comer algumas comidinhas e a gente vai colocar uma maneira divertida para a criança atrair, né, a atenção da criança para aquele prato. Então, hoje nós vamos fazer um ursinho de arroz coberto, né, com um cobertorzinho de panqueca. Só que essa panqueca, ela é feita com um vegetal. Ela vai ser feita ou com couve e com a beterraba, para ficar uma panqueca colorida e nutritiva e uma maneira bem atrativa para a criança poder interessar em comer alimentos que normalmente não está no dia a dia dela. Aquela criança que tem muita gente que não come arroz, feijão, carne, aquela criança que come só verdura, isso é bom? Eu acho que não, né? Porque eu estava até estudando esses dias, eu acho, e tem que comer uma variedades, não é?
Isso, as verduras e legumes são muito importantes para a nossa saúde, são, porque são ricas em vitaminas e minerais que são fundamentais para o funcionamento do nosso organismo. Porém, elas não conseguem dar energia suficiente para vocês, crianças, poderem correr, fazer todas as aulas que vocês têm que fazer. Então, se a criança não gosta de comer arroz, feijão, então vamos tentar a mamãe colocar outra coisa, como um macarrão, uma torta, alguma coisa que tenha um cereal, e a carne também é fundamental para poder estar no cardápio completo da criança, para não faltar energia para nada. E quantas frutas, mais ou menos, que a gente tem que comer por dia? Bom, então vou te ensinar uma coisa. Levanta a sua mão. Quantos dedos você tem? 5. Então você tem que consumir 5 porções de frutas ou legumes por dia. Então você vai pensar, de manhã cedo eu vou comer uma frutinha, no meio da manhã eu como outra, no almoço eu como verdura, no jantar eu como verdura e antes de dormir eu como outra fruta. Ah, legal. Então 5 frutas por dia, mais ou menos. E verduras. E é mais importante a gente beber o suco da fruta ou comer a fruta? Bom, a fruta em si, ela tem um conteúdo de fibra, que é importante para o funcionamento, principalmente do nosso intestino, que muitas vezes no suco a gente não tem. Que no suco a gente vai bater no liquidificador, passar na centrífuga e a gente acaba perdendo essa fibra. Então, assim, é preferível a fruta ao suco, mas com certeza é preferível o suco ao refrigerante. E qual que é o principal problema relacionado assim, à alimentação, obesidade, desnutrição, anemia? Bom, hoje, antigamente a desnutrição preocupava muito nós nutricionistas. Hoje, uma preocupação frequente é a obesidade, né? O fato dos fast foods, das crianças não se alimentarem de maneira correta, estão fazendo com que elas ganhem peso muito acima do recomendado. E a obesidade traz diversas consequências para a saúde da criança. Então, hoje, a preocupação maior para nós é a obesidade. Só que existe aquelas crianças que a anemia também está aí presente. E a anemia a gente tem que ter um cuidado também, porque a criança que é anêmica, ela não tem força para correr, cansa facinho, não tem energia para fazer todas as atividades. E em qual que é a faixa etária, assim, mais ou menos, que dá a obesidade? Hoje a obesidade está distribuída em todas as faixas etárias, tanto criança quanto adulto, em todas as faixas etárias, mas principalmente a fase escolar, de 7 a 11 anos, e os adolescentes também estão com um alto índice de obesidade. Então agora a gente vai ver essa receita como é que é. Anota aí, criançada. Os ingredientes são, para a panqueca que a gente vai fazer, 100 ml de leite, um ovo, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, azeite para untar a frigideira para fazer a panqueca, e uma panqueca a gente vai fazer de couve e a outra de beterraba. A de couve é uma folha pequena de couve e a beterraba umas 2 fatias, umas 2 rodelas de beterraba e uma colherzinha bem pequena de sal para dar um gostinho, bem pouco. E dá para as crianças fazerem mesmo essa receita? Dá para as crianças fazerem em casa, mas sempre com uma supervisão de um adulto, com a mamãe por perto. Dá para fazer uma receita fácil, muito divertida e colorida de fazer. E essa receita demora quanto tempo, mais ou menos, para ficar pronta? A panqueca é bem rápida, é só bater todos os ingredientes no liquidificador e depois levar ao fogo, no máximo uns 8, 10 minutos para a panqueca. Então vamos ver a receita. Vamos colocar primeiro o ovo no liquidificador. A gente sempre começa com os ingredientes líquidos por baixo para facilitar depois para bater, não grudar no fundo. Depois os 100 ml de leite. Depois as 2 colheres de sopa de farinha de trigo. E a pitadinha de sal. Aí nessa aqui a gente vai colocar a couve. É só dar uma quebradinha na couve e bater. Prontinho, agora é só levar pro fogo. Agora, e com fogo, gente, essa parte vocês podem até fazer sozinha, mas quando chegar a parte do forno, pede ajuda pro papai ou pra mamãe, viu?
Então agora a gente ligou o fogo, um fogo mais baixo, uma frigideira antiaderente, uma espátula e aí a gente vai aquecer um pouquinho de azeite só para a panqueca não grudar no fundo da frigideira. E já pode colocar, que a gente acabou de bater. Aí agora tem que deixar um pouquinho, que aí o fundo dela vai começar a cozinhar, endurecer. E a gente tem que ficar sempre de olho para não vir tudo para um lado só, porque aí a panqueca vai ficar toda tortinha. A panqueca vai ser um cobertorzinho do ursinho. Um cobertorzinho do ursinho que a gente vai montar daqui a pouco. Já tá no ponto, Tamires? Agora tá, a gente deixou ela um pouquinho de um lado, aí quando você vê que já dá para desgrudar um pouquinho as beiradas e enfiar a espátula, pode enfiar a espátula e já virar ela para cozinhar um pouquinho do outro lado e já desliga. Então é rapidinho, né? Rapidinho, foi uns 5 minutinhos só que a gente gastou. A gente fez a panqueca de couve para ela ficar verdinha, para ser opção de um lanche para meninos, né? Crianças, meninos. Mas tem também a beterraba. Se a mãe quiser fazer para uma filha e a filha quiser ajudar também, aí a beterraba fica rosinha a panqueca. Agora que a panquequinha, o cobertorzinho já ficou pronto, a gente passa para a parte do arroz, né? E esse arroz é feito de maneira diferente? Esse arroz, ele é cozido normalmente, mas aí no final, depois que ele já estiver cozido, acrescentar um pouquinho de extrato de tomate, mas é bem pouquinho, só para ele ficar numa corzinha mais diferente, uma corzinha rosa, e para ele dar uma liga para a gente poder moldar o ursinho. A gente vai fazer o corpinho do ursinho, onde a gente vai forrar ele com o cobertorzinho. Então isso aqui seria o corpinho dele. A gente vai colocar o arroz em um refratário, onde vocês preferirem. Aí agora a gente vai utilizar as mãos, então é importante que a gente faça a higienização das mãos corretamente antes, lavar bem direitinho. E aí agora a gente vai dar uma juntada assim nesse arroz. Aqui seria o corpinho dele, onde que a gente vai forrar com o cobertor. Aí a gente vai usar uma faca agora, tomar mais cuidado. A gente vai dar uma modelada ao redor dessa panqueca para ficar um cobertor mais bonitinho. Aí pode fazer umas ondinhas assim, bem rapidinho. Aí agora a gente vai forrar aqui em cima. A panqueca tem que ficar um pouquinho mais mole para a hora que a gente forrar ela aqui, ficar bem como se fosse um cobertorzinho mesmo. Se ela ficar muito dura, ela não vai juntar aqui. Aí agora a gente vai montar a cabecinha dele de arroz também. Aí agora a gente coloquei um pouquinho de creme de leite aqui na panela, mexi um pouquinho com o arroz. Aí ele vai ficar mais papadinho. Tem que lavar as mãos direitinho, tá, gente? E aí vai fazendo uma bolinha, que seria a cabeça dele. Não vai ficar 100% grudado. Aí tem que colocar o creme de leite para grudar o arroz. Para grudar, porque senão ele fica soltando, né? E é bom que fica um pouquinho mais gostoso também. Agora vai montar o rostinho dele, né? Colocar assim um olhinho para ficar com mais cara de bichinho. Isso, a gente cortou um pedacinho de uva passa, que aí vai ser o olhinho dele, como se ele estivesse dormindo. Aí tem que montar aqui. Aí agora pro narizinho dele, um pedacinho de mussarela também. Aí coloca aqui. E agora a gente vai montar a orelhinha dele. Colocar um pouco de creme de leite. E vem aqui e coloca em cima do cobertorzinho.
agora do outro lado. Aqui, deitado. Tô deitadinho. Colocar um pedacinho de mussarela nas orelhinhas dele, pra dar uma forma de orelhinha. Nossa, ficou muito fofinho, olha, gente. Vai dar até dó de comer. Tamires, e foi você que inventou, assim, essa forma para fazer as crianças comerem de um jeito mais divertido? Então, esse ursinho aqui, a gente pegou um modelo. Então, assim, a gente pegou na internet, a gente vê que é bem fácil. Qualquer jeito que você procurar, você vai encontrar um bichinho, uma imagem, e é só tentar fazer em casa. Eu vi a imagem aí, imaginei que seria dessa forma que fizesse. Mas aí é bem fácil, como em casa é a mãe que vai fazer, com a criança vai ficar mais à vontade, faz até de uma maneira mais rápida. E aí é uma das opções que a gente tem de fazer uma comida nutritiva para a criança. Mas tem outras receitas, é fácil de encontrar, é fácil de fazer, basta a gente ter um pouquinho de tempo, um pouquinho de vontade de sentar com o filho e praticar e fazer. Então, muito obrigada, Tamires. Gostei demais de aprender e aposto que o pessoal aí de casa também amou. Por nada. Que delícia, hein, Nina? Bom, pessoal, agora vamos para mais um intervalo. patosja.com.br. Notícias de Patos e região. O seu portal de informações. Voltamos, galerinha. Gente, olha, eu amo ler a Bíblia. No início eu achei a linguagem meio difícil e eu não tava conseguindo entender direito. Mas na prática eu fui começando a ler e aí eu consegui, né? Então você que ainda não começou a ler porque acha a linguagem difícil ou por outro motivo, gente, começa a ler porque lá eu encontro as respostas pra tudo que eu preciso. Puxa, Mari, que bacana, hein? Minha mãe comprou uma Bíblia de criança pra mim e eu tô lendo. Tem coisa que eu entendo, tem coisa que eu não entendo, mas eu leio todo dia pra aprender tudinho, igual você. Parabéns, Nina, tá certinha. E tem um menininho também que já aprendeu todas as historinhas da Bíblia, gente. Olha que fofura. Ele chama Benício Cios e agora ele vai contar a história pra gente do filho pródigo. Oi, demorei um pouco, mas voltei. E hoje eu quero contar pra você uma história muito conhecida da Bíblia. É a história da ovelha perdida. Quem nunca ouviu essa história? Aquela da ovelhinha que se separou do rebanho e ficou perdida nas montanhas. Pois é, foi o próprio Jesus que contou essa história. Mas primeiro, vamos entender por que ele contou essa história. Era mais um dia normal na vida de Jesus. Como sempre, ele estava no meio do povo, contando histórias. E como sempre, lá estavam também os fariseus, para criticar e falar mal de Jesus. Eles manipulavam a lei, a fim de atender os seus próprios interesses. Eram cristãos de aparência, mas na prática não passavam de hipócritas. Não sabe o que é hipócrita? A gente que parece, mas não é. Dessa vez, eles estavam cochichando entre eles e dizendo: olha, Jesus está entre os pecadores e publicanos. E ainda fica dizendo que é filho de Deus. Mas Jesus não só sabia o que eles estavam comentando, como sabia o que se passava no coração malvado daqueles homens. E foi então que ele começou a contar a história da ovelha perdida. Ele começa dizendo: quem dentre vocês, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99... e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? Jesus estava comparando aquelas pessoas a ovelhas perdidas. E isso incluía aqueles homens hipócritas.
que se achavam santos. Outro dia, eu ouvi meu pai pregar. Ele disse que aqueles homens podiam ser comparados a qualquer outro bichinho, menos com ovelhinhas indefesas. Eles eram muito maus e de ovelha não tinham nada. Você sabia que a ovelhinha é considerada o bichinho mais bobo que existe? Ela não sabe se defender e fica desesperada por qualquer coisa. Basta apenas ficar sem ouvir a voz ou sentir o cheiro do pastor que já entra em desespero. Elas são tão bobas que não sabem separar o matinho bom do ruim. Por isso precisam ser levadas pelo pastor até um lugar seguro, onde possam comer e não ficar doentes. Foi por isso que Jesus usou esse bichinho para contar essa história. Aparentemente, não temos nada de ovelhas, mas somos tão bobos quanto elas. Jesus é o nosso pastor, aquele que deve ir à nossa frente, abrindo o caminho e nos levando a um lugar seguro. Sem Ele, sem ouvir sua voz e sem estar perto bastante para sentir o seu cheiro, assim como as ovelhas, também entraremos em desespero. Não sei se você sabe, mas existem os mosquitos que insistem em sobrevoar a cabeça das ovelhas. Esses pequenos mosquitos são capazes de desorientar as ovelhas, fazendo com que elas saiam correndo sem rumo e acabam se perdendo. Mas o pastor passa uma espécie de óleo protetor, tipo um repelente que espanta esses mosquitos. Viu? Mas uma característica das ovelhas que pode ser encontrada em nós. Será que você não é alguém que, por causa de pequenos mosquitos, se separou do rebanho e correu para longe de Jesus? Alguém falou mal de você na igreja? Você não foi bem recebido? Ou quem sabe, acusaram você de uma coisa que você não fez. Lembre-se, isso não passa de pequenos mosquitos, querendo tirar a sua paz e fazendo você perder o rumo. Mas Jesus, que é o nosso pastor, quer te proteger com óleo repelente e espantar todos os mosquitos da sua vida. Jesus poderia ter usado qualquer outro bichinho para contar essa história, como disse o meu pai. Ele tem razão quando diz que de ovelha nós não temos nada. Mas se quisermos ser felizes e andar por lugares seguros e ainda sermos carregados nos braços de Jesus, precisamos nos tornar mansos como as ovelhas, porque onças e leões são bravos demais para serem carregados nos braços. Pois é, Nina, uma fofura mesmo. Bom, meninas, o nosso programa já tá acabando. Eu espero que vocês tenham gostado, mas antes de encerrar, eu quero agradecer a Dundum Sererê, que está me vestindo, e ao Salão Minicorte, que tá me produzindo em todo o programa. Um beijão pra vocês e tchau!